Olá, nação rubro-negra. Vamos aqui reagir ao pilhado, falando sobre propostas por Pedro. Falando um pouco do Pedro, né, da insatisfação dele e algumas propostas que chegam para ele. E o Flamengo disse que só vai liberar o jogador se pagar a multa. Se pagar a multa, pode levar. Mas vamos ver aí o que o pilhado tem a dizer com os amigos da bancada aí. Interesse no Pedro. Olha aí o Flamengo, velho Vamp. Quando a coisa tá ruim, saiba que ela pode piorar. Saiba que ela pode ir pro buraco. Se tá péssimo, pode piorar. Ele tá olhando o celular, você tá na tela ali. Pode falar. Tô vendo aqui, ó. Ó, vamos lá. 25 milhões, tô vendo aqui, o Pedro, 25 milhões de euros. Com pouco espaço no Flamengo, Pedro segue na mira de clubes do exterior. Depois do Al Hilal, furo meu, eu trouxe a informação, modéstia à parte. Não foi pro Al Hilal do Jorge Jesus, poderia ter virado parceiro do Neymar. Será que o Pedro ficou brabo? Foi pra Copa do Mundo os dois, né? Teve proposta de 25 milhões de euros do Al Hilal, negada. Aí o Benfica depois ofereceu até menos, 18 milhões se eu não me engano, negado. O presidente do Flamengo deixou claro, não estou interessado em vender o Pedro. Se quiser comprar, paga a multa. E a multa é de 60 milhões de euros. Agora tem o Zenit. O Zenit da Rússia fez reuniões com o staff do Pedro e acena com a proposta de 25 milhões de euros para tirá-lo do Flamengo. A última resposta do Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, foi: não vou vender o Pedro pelo valor abaixo da multa. Quer tirar o Pedro? Ofereça uma proposta boa para ele e pague 60 milhões de euros para o Flamengo. Essa foi a última posição do Rodolfo Landim quando veio a proposta do Benfica. Será que ele pode mudar de opinião, velho Vamp? Agora, essa crise, vender o Pedro, eu não mudaria, tá? Eu manteria, porque para ter substituto pro Pedro, se ele entrar em boa fase, é dificílimo. Então, os caras estão indo pra cima, né? Tá indo pra cima e vai mais gente. O Jorge Jesus falou que os maiores jogadores do mundo vão tudo jogar lá na Arábia Saudita, né? Daqui a pouco tá indo também os treinadores. E aí, eu acho que é uma proposta boa de 25 milhões pro Pedro. Muito bom, 25 milhões de euros. Comprou, foi 16, né? Ao tempo que o Pedro ficou, deu lucro, foi campeão de Libertadores, campeão de Copa do Brasil, artilheiro, foi pra Copa do Mundo. Não é mau negócio, não. Com todo o problema que já teve. Eu não acho, não. E aí, Vander? Bom, tem mais um time interessado no Pedro. Os dois maiores mercados que se movimentaram nos últimos tempos foram a Inglaterra e a Arábia Saudita. Os dois. Inglaterra em primeiro e a Arábia Saudita em segundo. Não é pouca coisa para todo mundo que fala que futebol é negócio, grandes astros, jogadores, esse negócio todo. Vai ter uma grande exposição o futebol da Arábia Saudita, muito mais do que tem hoje. Óbvio, muito mais do que tem hoje. E está fazendo contratações inimagináveis. Né? Inimagináveis. Ninguém esperava. Sabe dos estádios maravilhosos, da grana que tem, mas ninguém esperava que no futebol fosse assim. A gente vai voltando aí para a Rádio Jovem Pan, para ficar na rádio e no YouTube. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, Vanderlei Nogueira falando sobre essa situação do Pedro, que agora tem Zenit interessado. O Flamengo já negou 25 milhões de euros do Al Hilal. O Flamengo negou 18 milhões de euros do Benfica. E agora Zenit parece que está disposto a pagar 25 milhões de euros pelo Pedro. Não, uma situação hipotética, não aconteceu. Mas vamos admitir que o presidente Landim mude. Claramente o jogador tem disposição de viver novos ares. Eu não falei que é isso. Pode ser que ele sinta isso, porque se ele sentir, imagino que ele vai tentar fazer negócio. Bom, melhor preço que apareceu: 25 da Arábia Saudita e 25 da Rússia. E o que o Pedro vai ganhar em termos salariais, imagino que se isso fosse verdade, isso é uma historinha. Ele ganharia mais indo para a Arábia Saudita. Né? Porque não dá para competir salário da Arábia Saudita, mesmo o ricão Zenit lá, com o país em guerra, inclusive. Isso tem que ser pesado nesse momento. E também fechado para outras competições. Na Arábia Saudita existe até a possibilidade de o time
do Cristiano Ronaldo, pronto, ou do Neymar, perdão, do Neymar, participar da Liga dos Campeões. É uma proposta que a Liga Saudita vai fazer para a UEFA. Quanto custa a minha vaga? É mais ou menos isso. A gente não sabe. E sabe o peso de dinheiro. Se for por grana, já está participando da Liga dos Campeões. Se for por grana, né? Aí, o que ele pode fazer? Se eu sou o Flamengo, se eu fosse o Flamengo, bom, então a gente vai fechar negócio. Pedro, você quer ir para onde? Se eu fosse, não tenho competência, mas se fosse do staff do Pedro, vai embora para a Arábia Saudita. É isso. Se fosse, se der negócio, se o Flamengo abrir mão, se o Flamengo achar que é o momento dele respirar novos ares, se for e eu fosse do staff, o Chelsea não quer, você então passou já a janela. Olha, então entre Zenit e a Arábia Saudita, vamos fechar com a Arábia Saudita. Ele vai para o palco que está com iluminação aí, com jogadores importantes. Não sei se as coisas diferentes, mas... Não, eu concordo contigo. Primeiro, o Zenit é um clube muito rico, é um Flamengo da Rússia e tal, mas ele... Time do Gás, né? Exatamente, né? Da Gazprom, mas ele não vai cobrir para o Pedro, acho que dificilmente ele cobriria para o Pedro a proposta de um time saudita. Agora, já por sua vez, o Zenit, ele está desesperado para contratar um atacante de altíssimo nível. O Zenit, time da Gazprom, time mais rico da Rússia, pentacampeão nacional, um time acostumado a contar, inclusive, com muitos jogadores aqui da América do Sul, no elenco tem brasileiro, argentino, colombiano e tal. Ele, na temporada passada, negociou o seu artilheiro, o iraniano Azmoun, que está lá no Leverkusen, que fazia dupla com o Dziuba, que é um ídolo do futebol da Rússia, um cara muito encrenqueiro e tal, que também foi afastado, está em outro time agora. Então ele perdeu essa dupla. Esse Dziuba é aquele que virou manchete aí, porque teve um caso aí vazou um vídeo dele fazendo sexo e tal, a confusão danada. Esse atacante lá do Zenit. Aí foi perdendo prestígio e tal, foi barrado e negociado. Pois é, Vanderlei. Então, o Zenit precisa de um cara. O Zenit está desesperado no mercado atrás de um cara desse nível. Então, por isso... Mas, eu conhecendo a postura do Flamengo, eu acho que vem ou não. 25 milhões de euros vem não. Porque o Landim, ele falou, quando ele recebeu essas propostas pelo Pedro, ele falou, se acham que porque estão tendo essas crises com o Flamengo, a gente vai botar o Pedro em promoção, vão oferecer menos, a gente vai vender, não vai. Quer levar o Pedro? Isso é declaração do Landim. Quer levar o Pedro? Paga 60 milhões de euros, tá bom. Mas não vai pagar 60 milhões de euros. Ninguém vai pagar 60 milhões de euros pelo Pedro. Se o Landim continuar com essa postura, o Pedro não sai. Porque ninguém vai oferecer mais de 30 milhões de euros pelo Pedro. Por enquanto o limite foi 25. O Palmeiras já ofereceu 20 milhões de euros, Al Hilal 25 milhões de euros, Benfica 18 milhões de euros e agora o Zenit 25. Eu acho que o Flamengo não vai mudar de postura. Qual o cenário? E a janela da Rússia fecha no dia 14. Tem tempo para negociação. A da Rússia é só dia 14 de setembro. Agora, dificilmente eu acho que o Pedro sai do Flamengo com essa postura do Rodolfo Landim. Qual o cenário que você acha, eu estou perguntando agora sem brincadeira, que você conhece as coisas também do Flamengo bem, o que poderia mudar o cenário na cabeça do presidente Landim? E essa é a versão de hoje, está perfeito. Mas você acha que essa inflexibilidade que você colocou, não vendo e fim de papo, né? Que foi a postura dele na última do Benfica. Isso, mas o que cenário poderia fazer o presidente admitir que vende por 25 se o Pedro quiser? Então... Eu acho que por 25 nenhum. Eu acho, tá? Posso estar errado. Vai ver, não. Realmente não está dando mais, o clima está insustentável. Mas quanto tempo de contrato ele ainda tem? E ele renovou agora. Eu acho que até 2027. Renovou em janeiro. 2027. Ele acabou de renovar com o Flamengo. Então o Flamengo não está interessado. Quer tirar? Paga a multa. Isso aí é declaração do Landim, tá? Não é minha. Mas ele tá certo. Ele falou. E tudo é hipotético. Se ele demonstrar interesse, aqui não dá mais. Não falei que é isso. Aqui não dá mais. Você acha que o presidente muda? Eu falo aquilo. Azar o teu. Você tem contrato até 2027. Eu falaria isso. Eu acho que é isso. Lembre-se que na mesma linha teria acontecido isso com o Neymar. Não importa que você esteja descontente,
Tem contrato. E aí chega num estágio que os dois... Sim, mas vamos lembrar que a Arábia pagou 90 milhões de euros pelo Neymar. É um valor altíssimo para um jogador de 31 anos. É verdade. Tá certo. Tem isso. O PSG também não saiu perdendo tanto. Tá bom, quer levar? 90 milhões de euros no jogador de 31 anos. E o valor de mercado dele hoje era de 60. Os caras pagaram 30 a mais. É isso? Não, valor de mercado não. Acho que era o valor exigido mínimo ali pelo PSG, porque o valor de mercado não, valor de mercado não. Devia ser até menor. Não, o mercado é menor, de 60 milhões. Estou dizendo 60, porque ele chegou a valer 220, foi caindo, chegou a 60. Né? E tanto é que para 60 eu acho que apareceria interessado. O pepino era o salário do Neymar. Por 60 os caras compravam, mas não queriam pagar o salário que ele recebe hoje. Apareceu a porta aberta, a porta da esperança, da Arábia Saudita, que ofereceu 90 e pagando mais ou igual ao que ele recebe hoje. O cara foi embora. Você sabe que 2 anos passam rapidinho na vida, né? É isso. E vale lembrar também, né, que ninguém sabe nem se o Sampaoli vai continuar. Tem isso. Porque a gente fala, o Pedro não teve chance contra o Grêmio, ele não botou o Pedro contra o Grêmio e não botou o Pedro contra o Curitiba. Ele tirou o Gabigol para botar o Luiz Araújo e trocar o Bruno Henrique de posição. Que foi o que eu critiquei pra caramba. O Bruno Henrique tava jogando pra caramba, ele bota o Bruno Henrique centralizado. Ele tira o Bruno Henrique da posição. Ou seja, aí as pessoas falam, mas com o Sampaoli o Pedro não vai jogar. Mas parece que nem o Sampaoli continua pro ano que vem. Então eu acho que a diretoria não vai fazer uma negociação forçada pensando no Sampaoli. É por isso que eu falo, o clima no Flamengo que acham que já é mais tranquilo, não é. Não é. É uma encenação, é um teatro pra passar pras pessoas que o clima tá melhorando. Não está. Não tá. O presidente